Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números, capítulo 22, versículo 31, assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Reconheça quando Deus está confrontando o seu caminho. No devocional anterior, vimos que Balaão decidiu acompanhar os mensageiros de Balaque, mesmo sabendo já que Deus havia demonstrado a sua vontade. O coração de Balaão estava inclinado pelas recompensas que o rei de Moabe tinha oferecido. Agora, enquanto ele seguia sua viagem, algo extraordinário acontece. Deus intervém no caminho para confrontá-lo. E curiosamente, quem percebe primeiro a presença do anjo do Senhor não é o profeta, mas a jumenta que ele estava montado. Essa narrativa, além de algo surpreendente, revela uma verdade profunda. É possível ter uma posição religiosa e ainda assim estar espiritualmente cego. É o que acontece com Balaão. Com isso, a primeira lição que podemos aprender é que Deus confronta aqueles que estão caminhando na direção errada. O texto diz que a ira de Deus se acendeu porque Balaão estava indo em direção a Balaque. Então, o anjo do Senhor se colocou no caminho como um adversário. E por 3 vezes a jumenta, um animal, vê o anjo e desvia. Primeiro, a jumenta sai do caminho para o campo. Depois, aperta o pé de Balaão contra o muro. E, por fim, se deita no caminho. Enquanto isso, Balaão reage com irritação, com ignorância e com violência, batendo no animal. Aqui vemos como que a ambição do coração humano pode cegar o entendimento do homem. Balaão estava tão dominado pelo desejo de recompensa que não percebia a resistência do próprio Deus. E o Senhor Deus, em sua graça, muitas vezes coloca obstáculos em nosso caminho, como circunstâncias difíceis, portas fechadas, frustrações inesperadas. Nem sempre percebemos, mas muitas vezes essas barreiras são a misericórdia divina do Senhor nos impedindo do seguir por um caminho que não é do agrado do Senhor, por um caminho errado e equivocado. A segunda lição que podemos perceber é o orgulho espiritual. Ele pode nos tornar cegos também. Deus faz algo extraordinário. Abre a boca da jumenta que começa a falar com Balaão. O diálogo é impressionante. Balaão pergunta: que te fiz eu? Ou melhor, a jumenta pergunta: que te fiz eu para que me espancastes 3 vezes? O detalhe mais curioso dessa narrativa é que Balaão responde normalmente como se a situação fosse algo comum. Um animal falando com você. Observe que o pecado, ele pode embotar tanto o nosso coração que nós perdemos a capacidade de perceber o extraordinário. Perdemos a capacidade de perceber o que tem acontecido em nossa volta. Enquanto o animal vê o anjo, o profeta permanece cego e ainda mantém um diálogo com o animal. Esse episódio nos lembra que a posição espiritual não garante percepção espiritual. Uma pessoa pode até conhecer as Escrituras, ocupar uma posição importante na igreja, falar em nome de Deus e ainda assim ter um coração dominado por orgulho, por cobiça e estar completamente cego. Por isso, nós precisamos constantemente
pedir ao Senhor humildade, discernimento espiritual, para que estejamos com os nossos olhos atentos para aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E por fim, a terceira lição que podemos aprender é que quando Deus abre os nossos olhos, é aí então que nós percebemos a nossa própria loucura. Finalmente, o texto diz: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Agora, Balaão consegue ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada e imediatamente Balaão se inclina. E algo impressionante acontece, como descreve o versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, Balaão acreditava estar apenas seguindo uma missão, fazendo o que talvez era a vontade de Deus. Mas diante de Deus o seu caminho era moralmente errado. Observe que a sabedoria começa quando Deus revela ao homem a condição real do seu próprio coração. Quando revela que ele é um pecador fraco e falho. Quantas vezes nós justificamos nossas decisões, racionalizando atitudes, tentando espiritualizar desejos pessoais, ignorando as advertências de Deus. Mas quando Deus ilumina a nossa consciência, percebemos que muitas escolhas eram, na verdade, escolhas insensatas diante dele. E esse momento de confronto que nós passamos é puramente a graça de Deus. É Deus chamando o pecador ao arrependimento. Essa história revela a cegueira espiritual do coração do homem. Balaão era um profeta, mas não conseguia enxergar a verdade até que Deus abrisse os seus olhos. Olhando para o Novo Testamento, nós aprendemos que Cristo é quem verdadeiramente abre os olhos espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, Paulo afirma que brilhou em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Assim como Balaão precisou que Deus abrisse os seus olhos, todos nós dependemos da graça divina para enxergarmos a verdade do Evangelho, para reconhecermos os nossos pecados e nos prostrarmos diante de Cristo, reconhecendo a necessidade que nós temos dele em nossa vida. Com isso, a conclusão que podemos ter da segunda parte de Números, capítulo 22, dos versículos 22 a 41, são de 3 lições importantes. Primeiro, Deus sempre confrontará aqueles que caminham na direção errada. Segundo, o orgulho espiritual pode nos tornar cegos. E terceiro, quando Deus abre os nossos olhos, percebemos nossa própria loucura. Essa história nos lembra que o maior perigo não é apenas errar o caminho, mas não perceber que estamos caminhando errado, por diversos sinais que o Senhor nos mostra. Por isso, meus irmãos, devemos sempre pedir ao Senhor que examine o nosso coração, que corrija os nossos passos e que nos conduza pelo caminho da verdade, segundo o querer e o propósito de Cristo. Que o Senhor te abençoe.